300. Essa é a quantidade aproximada de conteúdos que você vai precisar aprender e dominar caso você esteja se preparando para vestibulares paulistas, FUVEST, Unicamp, Unesp. E quando eu falo desses conteúdos, eu não estou falando dos assuntos específicos dentro de cada um deles. Aqui eu estou falando dos grandes temas, por exemplo, logaritmo. Porém, logaritmo, dentro dele você tem equações logarítmicas, inequações logarítmicas, função logarítmica, e aí se nós fôssemos destrinchar, com certeza seriam mais de 800, 900 tópicos tranquilamente. Como que você vai fazer a organização de tudo isso? E para a gente começar aqui, só estiver olhando para baixo porque eu estou olhando uma cola aqui minha que eu anotei para não esquecer nada que eu vou te passar aqui nesse vídeo. E o ponto é, então, vamos começar entendendo mais ou menos uma visão geral de alguns conteúdos. Vamos falar, por exemplo, de biologia, física, química, matemática. Biologia das ciências da natureza é a matéria com maior quantidade de temas a ser estudado. Então, um dos desafios de se estudar biologia é, por exemplo, a quantidade grande de conteúdos que você vai ter que ver. Quando você comparar biologia com química, você percebe uma boa variação na quantidade de conteúdos. Biologia é uma matéria bem mais extensa. Então, essa é a dificuldade de biologia, a grande quantidade de conteúdos. Porém, os assuntos são relativamente mais simples de se estudar. Com exceção de genética, que tem alguns casos bem complexos, de linkage, por exemplo, biologia, via de regra, dentro das ciências da natureza, é uma disciplina que não gera tanta dor de cabeça na hora de entender o conteúdo. Obviamente tem os conteúdos mais avançados. A maior dificuldade de biologia muitas vezes está na questão da memorização de alguns conteúdos que você vai precisar memorizar, principalmente em assuntos como botânica, alguns assuntos de zoologia, que às vezes você vai precisar recorrer sim, em algum nível, a uma memorização. Uma outra disciplina que também muitas vezes causa uma dificuldade é a disciplina de física. Física, quando a gente fala da extensão do conteúdo, física não tem tantos assuntos quanto biologia, mas tem mais assuntos do que química. Então, em quantidade de conteúdos, física fica entre biologia e química. Se biologia não gera tanta dificuldade na hora de aprender o conteúdo, física é com certeza, se não a matéria, talvez a segunda matéria que causa maior dificuldade na obtenção do conteúdo mesmo em si. Mas eu acredito que física, a maior dificuldade, na verdade, é o intervalo, o gap que existe entre aquilo que você vê na teoria e aquilo que cai na prova de fato. Porque, por exemplo, se você já estudou um pouquinho de física, você com certeza já viu a fórmula do espaço no movimento uniformemente variado. E aí o que acontece? Você vai ver a fórmula, você entende, S é espaço final, S0 é espaço inicial, V0 é a velocidade inicial, beleza, você aprende a fórmula. Porém, quando você chega na prova, você não consegue resolver. Por quê? Existe uma distância entre aquilo que você viu na teoria e aquilo que cai na prova. E o que é essa distância? A distância é que as provas paulistas, principalmente, elas têm se tornado cada vez menos imediatas. Ou seja, você não consegue resolver uma questão de física simplesmente substituindo as variáveis na equação principal. Provavelmente você vai ter que fazer um estudo bem grande antes de entender a situação. Então, existe esse gap entre aquilo que você estuda às vezes na teoria, que acaba sendo uma memorização, porque você acaba às vezes estudando sem técnica, e aí você vê a tua prova e não tem nada a ver, e eu vou te mostrar como que você vai mudar isso. Matemática é com certeza uma disciplina também que, cara, gera muita dificuldade, mas a principal causa da dificuldade de matemática não é propriamente os assuntos de matemática que realmente caem na FUVEST, como logaritmo, trigonometria, geometria espacial. Na verdade, a maior dificuldade de matemática causada para a maior parte das pessoas que estão estudando para a FUVEST e paulistas está na matemática básica. O cara começa estudando ali o curso regular para o vestibular, para a FUVEST, porém ele não tem nem a matemática básica definida. E vamos lá, propriamente dito, o que cai na FUVEST? Na parte de funções, cai a parte de função afim. A parte de geometria, ângulos no triângulo, a parte de matemática geral, vamos falar assim, a parte de PA, PG, porcentagem. Porém, você saber resolver uma equação do primeiro grau, você saber fazer operações com fração, radiciação, isso não vai cair necessariamente na FUVEST.
toda essa parte constitui uma parte de ferramentas que você vai usar para resolver os assuntos que realmente caem na prova. Então o que acontece é que a pessoa começa com uma base bem ruim, uma parte bem defasada, e já começa o curso regular. E quando eu falo de matemática básica, não é apenas as operações básicas, soma, subtração, divisão, multiplicação. Não, quando eu falo de matemática básica é também equação de segundo grau, inequação de segundo grau, porque isso daqui vai ser usado como ferramentas, tá? Entenda como matemática básica não é matemática apenas das operações aritméticas, entenda como a base de toda a ferramenta que você vai precisar. Então, logo no começo do teu estudo de física, por exemplo, o segundo tema que você vai estudar provavelmente vai ser movimento uniformemente variado, e ali você já vai precisar de equação de segundo grau. Então, na tua matemática básica, você já deve saber resolver isso. Então, matemática muitas vezes a maior causa de dificuldade é a matemática básica, é a fundamentação que na escola, principalmente se você veio de escola pública como eu, você sabe como é um ensino muito defasado. E aí temos uma novidade, né? Na edição passada da FUVEST, teve uma mudança, que é a questão de terem colocado novas disciplinas, filosofia, sociologia, educação física. E falando de filosofia, por exemplo, a prova do ano passado, né, que foi a primeira edição que teve, de fato, filosofia, sociologia constando no edital, qual que foi o ponto? Filosofia, dificilmente você vai ver uma pessoa que falou assim, cara, nossa, eu saí da aula e não consegui entender aquele conteúdo de filosofia. Não, a nível de vestibular, de ensino médio, o conteúdo teórico em si é tranquilo. Porém, a dificuldade da prova, da FUVEST, por exemplo, do ano passado, foi a questão da interpretação dos textos. A interpretação realmente estava um pouco mais puxada, e tivemos também questões que traziam filosofia com literatura. Então, na filosofia, o que ela vai exigir de você é um complemento com aquilo que você vai desenvolver nas suas aulas de literatura, de leitura das obras obrigatórias, que é o quê? Uma boa interpretação textual, e principalmente de textos um pouco mais rebuscados, tá? Então agora você já tem a visão geral de algumas das disciplinas aqui, tá? E aquilo que eu falei nessas disciplinas, por exemplo, em filosofia, você pode estender para as outras de humanas, tá? E no caso de ciências da natureza, nós falamos de física e biologia, se aplica também em grande medida para a química, e nós falamos também de matemática. Então o ponto é, com essa grande quantidade de conteúdos, como que você faz para começar teu estudo? E não simplesmente começar, porque começar é fácil, difícil é terminar e ser aprovado. Então, como você faz para começar a estudar para a FUVEST, se organizar e ser aprovado no final do ano? Primeiro ponto, você vai anotar ali, ó. Você precisa de solidez intelectual. Solidez intelectual. O que é solidez intelectual? Eu tenho certeza que se você não conhece, você conhece alguém que conhece alguém que já passou por isso. A pessoa estudou um ano para o vestibular e ela fez muita questão mesmo. Fazia 50 questões por dia e mesmo assim não passava na prova, teve um rendimento bem ruim. Por que isso muitas vezes acontece? Porque a pessoa não tem uma solidez intelectual. E o que é isso? A pessoa está lá na aula de física e ela aprende, por exemplo, queda livre. Então ela aprende a fórmula do espaço final igual a espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, metade de aceleração tempo quadrado. Beleza. E aí o que a pessoa faz? Ela faz 10, 15 exercícios onde o ponto é, ele te dá as variáveis e você simplesmente aplica na fórmula e sai com o exemplo, a posição final. Porém, como eu já comentei anteriormente aqui no vídeo, a FUVEST não cobra assim. Ela cobra que você tenha aquela fórmula só como base, mas dificilmente você vai, simplesmente com uma substituição imediata, você vai conseguir resolver aquela questão. Então você precisa ter uma solidez intelectual. E sabe o que é solidez intelectual? Por exemplo, existe uma parte da física que você vai estudar, que é a parte de elétrica. E aí, quando você vai ver processo de eletrização, aí você vai passar por lei de Coulomb, que é a força elétrica, depois campo elétrico, depois potencial elétrico e energia potencial elétrica, para depois entrar em trabalho. O ponto é o seguinte, o que é solidez intelectual? Quando você tiver visto lei de Coulomb, como calcula a força entre duas cargas, você precisa ser capaz de, sabendo a fórmula da lei de Coulomb, que é F, K, Q, Qzinho, D quadrado, que eu estou colocando aí na tela. Sabendo essa fórmula, você precisa entender como que você faz para chegar na fórmula do campo elétrico. Sabendo a fórmula do campo elétrico, como chegar no potencial, como chegar na fórmula da energia potencial elétrica.
Tudo partindo da primeira fórmula que eu passei, que é a fórmula da lei de Coulomb. Por quê? Senão você vai ficar só numa memorização e você está percebendo aí que as fórmulas de campo elétrico, de força elétrica, de potencial, de energia potencial são bem próximas, né? Justamente porque todas vêm da primeira fórmula. Então, o que é solidez intelectual? É você entendendo a primeira fórmula, você entender a relação de força elétrica com campo elétrico, com diferença de potencial, com energia potencial, saber relacionar todos esses assuntos e demonstrar as fórmulas. Obviamente, isso aqui não tem nada a ver com todas as fórmulas você aprender a deduzir, porque, por exemplo, em magnetismo, por exemplo, no eletromag, isso é muitas vezes inviável, você demonstrar muitas fórmulas, por exemplo, fórmula da indução magnética, é bem complicadinho. Porém, em algum ponto você precisa entender de onde a fórmula vem, tá? E isso é solidez. E, obviamente, não apenas saber isso na questão das fórmulas, mas saber, por exemplo, em biologia, solidez intelectual não é saber que mitocôndria é responsável pela produção energética e ribossomo é responsável pela produção proteica. Isso daqui não é solidez intelectual, é você ter memorizado alguns conceitos. Eu estou colocando uma questão da FUVEST, uma questão bem simples, onde fala que tinha um cara lá, um dublê, que ele ia saltar de uma ponte para cair exatamente no centro da caçamba de uma caminhonete. E aí pedir para você calcular qual que pode ser o maior atraso possível para que ele não caia no chão. Então você tinha que entender, o maior atraso possível é quanto tempo que ia demorar para cair, qual é a diferença de distância entre o centro da caminhonete e o fim dela. Então, isso aqui obviamente não é um vídeo para resolver essa questão, mas é só um exemplo para você perceber que é uma questão de queda livre. Só que não é simplesmente uma aplicação da fórmula. Não, é você entender primeiro a situação. Segundo ponto que você precisa para começar a estudar é estabilidade e constância nos estudos. Estabilidade e constância nos estudos, isso diz respeito a duas coisas. Constância nos dias de estudo. Então, se você fez lá para estudar de segunda a sábado, você precisa estudar de segunda a sábado. E também uma constância na questão dos horários, tá? Você precisa que seu estudo não seja aleatório. Então, exemplo assim, vamos supor que um dia você acordou 7 da manhã e aí começou a estudar 8 da manhã, no outro dia você acordou 9h30 e começou a estudar 11. Cara, você precisa de estabilidade. Estudar os assuntos mais complexos. Você quer curso concorrido? Você vai estudar os assuntos mais complexos. Não tem isso de passar em curso concorrido só sabendo ecologia, porcentagem e atomística. Não, você vai aprender leis de Kirchhoff, você vai aprender indução magnética, você vai aprender movimento harmônico simples, você vai aprender... Obviamente existe a questão da incidência, tá? Que em outros vídeos eu já falei a respeito disso. Porém, se você quer passar assuntos em cursos concorridos, você vai dominar os assuntos complexos. E sabe por que é tão bom você estudar um assunto complexo? Porque aquilo desenvolve tanto a tua cabeça que você consegue resolver até aquelas questões dos assuntos mais simples de maneira mais rápida, certo? E outra coisa também, isso daí te impede de você cair naquilo, de você só focar nos assuntos mais simples e daí se frustrar. Porque você fala, eu estudei os assuntos que mais caem, beleza, mas não é o suficiente para você passar em cursos concorridos, tá? E uma coisa também, se você se acostumar a estudar só aquilo que é fácil, na faculdade você vai se complicar bastante, porque faculdade, principalmente se for medicina, se for de exatas, a maior parte do curso vão ser de disciplinas difíceis, tá? Então na faculdade não vai ter muito isso. Eu vou estudar só as matérias fáceis. Beleza, quase não vai ter matéria fácil. E aí você vai reprovar em quase todas as disciplinas e você não vai se formar. Então você percebe que você ir nutrindo isso de, cara, eu vou estudar o que tem que ser estudado. Os assuntos fáceis, os médios e os difíceis. Eu vou estudar toda a grade do vestibular. O teu maior esforço vai estar em ciências da natureza e matemática, tá? Então, como essas são as matérias mais complicadinhas e tem uma extensão muito grande também, a questão é como que você vai otimizar o teu estudo de matemática e ciências da natureza. E o ponto é o seguinte, imagine você estudar, por exemplo, função do segundo grau, movimento uniformemente variado, semelhança de triângulos e otimização de área.
Por que eu tô falando desses assuntos? Pelo seguinte, quando você estuda a função de segundo grau, por exemplo, você vai aprender tudo a respeito do comportamento de parábola, com cavidade para cima, com cavidade para baixo, as raízes de uma equação de segundo grau. E aí, beleza, você aprendeu isso em função de segundo grau. Quando você for estudar movimento uniformemente variado, se você estiver estudando essas duas partes ao mesmo tempo, no movimento uniformemente variado, você vai ver como que o movimento, onde a velocidade não é constante, como e por que ele é representado por uma parábola. E qual que é a relação da aceleração com a concavidade da parábola no movimento uniformemente variado? Por que que quando a aceleração é negativa, a concavidade é para baixo? Por que que quando a aceleração é positiva, a concavidade é para cima? Você vai ter a explicação física daquilo e você também vai ter a explicação matemática daquilo. Então, teu estudo fica muito robusto. Então, você começa a resolver uma questão de física já trazendo toda a tua base na matemática. E quando você está estudando na parte de geometria, a parte de otimização de áreas, que é, por exemplo, assim, qual que é a maior área possível que pode ser construída, assunto que já caiu muito na FUVEST, você entende que em geometria, quando ele fala, faça o cálculo da maior área possível, você pensa assim, cara, cálculo de maior área possível, beleza. A área vai estar em função de um lado. Opa, algo em função do outro é o assunto de funções. E quando eu falo de área máxima, qual gráfico que pode assumir um ponto de máximo? Existe mais de um, mas o primeiro gráfico que eu aprendo que assume um valor de ponto de máximo é a função do segundo grau, a parábola. Com cavidade para baixo, ela assume um ponto de máximo. Então, a área máxima, a área tem função do lado. Opa, então é uma questão de uma função. Eu vou calcular, então, o y um vértice de uma função. E aí teve uma questão da FUVEST, eu vou colocar aqui na tela, que era justamente isso. Te dava um retângulo e várias figuras formadas dentro desse retângulo, outros retângulos, triângulos. E aí você tem que perceber que, na verdade, aquilo era uma questão de função de segundo grau. Agora, imagina, por exemplo, também você estudar ligações intermoleculares junto com análise imediata, junto com diagramas com curvas de fase. Por quê? Quando você muda de estado físico, você está quebrando ligação intermolecular. Quando você muda do estado líquido, do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, você está quebrando ligação intermolecular. Então, quando você estuda ligação intermolecular, curvas de aquecimento e análise imediata, que é a separação de substâncias, você está fazendo uma conexão, nesse caso, de diferentes assuntos da mesma disciplina. E com isso, a tua compreensão fica muito melhor. Então imagine você estar estudando lá em química, pilha, por exemplo. Beleza, mas em física você está vendo diferença de potencial. Então você tem análise física daquilo, análise química. Cara, o teu assunto, por mais que seja de uma segunda fase, você tem um conhecimento tão sólido que você desenvolve aquilo. Por isso que até as aulas, elas não podem ser distribuídas aleatoriamente. Você precisa estudar tudo na sequência exata. O último ponto é, o teu cronograma precisa ser específico para você. Por quê? Se o cronograma é específico para você, se ele é personalizado, o que acontece? Você junta todas as estratégias que eu falei para você com a tua disponibilidade de estudo, com a tua rotina. E também você já faz uma adaptação de acordo com o teu curso, porque como a FUVEST tem a segunda fase, dependendo do curso, né, as matérias da segunda fase mudam de acordo com o curso que você vai prestar, com exceção de redação e português. As outras disciplinas na segunda fase, elas mudam de acordo com o curso que você vai prestar. Então, se agora você tem um cronograma personalizado de acordo com o curso que você vai prestar, você junta todas as estratégias que eu falei anteriormente, junto com isso, que é beleza, mas quais matérias são as mais importantes ainda de acordo com o curso que eu vou prestar. Então, se você seguir todos os assuntos aqui que eu falei, cara, o teu estudo vai ficar muito robusto, muito robusto. Como a gente tá em abril, eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 6 de abril, tô gravando esse vídeo, provavelmente ele vai ser liberado, eu vou postar ele hoje ou amanhã, talvez 7 de abril então. Ainda temos alguns meses aí, 7 meses para a FUVEST. Então,
dá para fazer muita coisa, dá para fazer muita coisa. Chegando a 2 meses, 3 meses da FUVEST, não dá para você ter uma preparação robusta. Obviamente, você vai conseguir ver alguma coisa, mas esse é um dos melhores momentos de você começar. O ideal seria ter começado em novembro do ano passado, em janeiro no máximo. Porém, já que estamos em abril, não adianta agora ficar, beleza, já perdi o ano, vou ficar sem estudar. Não, dá para você estudar muito bem e ser aprovado ainda esse ano, aplicando tudo isso que eu te passei nesse vídeo. Porém, se você não quiser gastar tempo tentando fazer todo esse cronograma, vendo todos os temas que você vai precisar na sequência exata, como você vai intercalar esses assuntos também, como eu falei aqui por último, né, entre as diferentes disciplinas de exatas, dentro de uma mesma disciplina de exatas, se você quer ter tudo isso já feito, o cronograma também personalizado de acordo com você. O link tá para você entrar no mapa da FUVEST, na mentoria FUVEST, está aqui embaixo, tá com uma promoção bem especial, onde você tem tudo isso que eu falei, cronograma personalizado, aulas específicas de matemática, física e química para os vestibulares paulistas também, com resolução de primeira e segunda fase, aulas ao vivo e mentoria diretamente comigo, tá? Tá com valor justamente para você conseguir fazer parte, tá? Então o link tá aqui embaixo, entra que eu vou entender o teu caso, não vou simplesmente montar algo aleatório, eu vou entender exatamente em qual ponto você tá, quais são os pontos em que você precisa melhorar, e aí você evita de gastar meses se frustrando e estudando de uma maneira totalmente aleatória, certo? Então o link, se você quiser, se você falar, cara, faz sentido para mim, o link para entrar no mapa da FUVEST tá aqui na descrição do vídeo, certo? Então, se esse vídeo te ajudou, não deixa de curtir, de compartilhar, te vejo no próximo vídeo.